faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. Estamos começando mais uma edição do podcast Viaje por Aí. E hoje nós vamos falar de um país que eu particularmente adoro. Vamos falar de México. Eu já estive lá 5 vezes, mas tem um destino que eu ainda não conheci que se chama Los Cabos. E para falar tudo sobre essa região, a gente está aqui com a representante do Destinos Los Cabos, aqui no Brasil, Diana Pomar. Que prazer te receber, Diana. Eli, um prazer estar aqui, Silmar, um prazer poder compartilhar com vocês e sua audiência. O prazer é nosso. Eu queria que você contasse pra gente, né? Porque todo mundo, quando a gente fala de México, pensa só em Cancún ou Cidade do México. Eu queria que você já começasse falando o que o destino Los Cabos tem de tão especial que não tem nenhum outro destino do México. México é um país encantador e é um país que o brasileiro gosta muito, além que nós mexicanos amamos os brasileiros e os brasileiros são os mexicanos. Então, são duas culturas que se comprometem, que se gostam e que fazem muitos negócios juntos. De fato, são duas economias, as maiores economias da América Latina, que se complementam em vários temas, não? E turismo não é uma exceção. Nós temos um posicionamento muito importante no Brasil, com destinos como Cancún, Riviera Maya, Cidade do México, São Miguel de Allende. E hoje nós temos também, estamos colocando no mercado brasileiro o destino de Los Cabos. Los Cabos é o destino de luxo do México. É um destino mais abraçado do lado do Oceano Pacífico e Mar de Cortés. É um destino abraçado por 3 mares. E sabemos que o brasileiro gosta de mar. Então, aqui água e mar não vai faltar. Sim. E as belezas naturais do México também encanta também. Diana, a sua trajetória aqui no Brasil, eu sei que você já está há muitos anos. Queria que você contasse um pouquinho. Você esteve à frente, lá atrás, do Destino México como um todo. Queria que você contasse um pouco da sua história, dessa conexão do Brasil, quando você chegou e há quanto tempo você trabalha com o Destino México e com a cadeia hoteleira e tudo mais. Obrigada, Silmar. Obrigada pela pergunta e por ter interesse na minha trajetória. Eu estou aqui há 14 anos, 8 anos fiquei trabalhando, comandando o escritório de turismo do México, e meu trabalho era diversificar o produto turístico. Nós já tínhamos um posicionamento muito importante com Cancún e Riviera Maya, e nosso trabalho foi encaminhar para o brasileiro outros destinos mais coloniais, gastronômicos, sobretudo também as culturas, cultura maia, cultura azteca, aproximar os povos indígenas, aproximar as cidades coloniais e trazer mais cultura de nossos povos indígenas para o Brasil. Inclusive, na Copa do Mundo, a gente conseguiu trazer 350 peças do mundo maia que foram expostas na OCA, no Museu da OCA, lá no Ibirapuera. Foi uma exposição maravilhosa, deslumbrante, que a gente conseguiu, através da Embaixada do México e o Ministério de Cultura do Brasil, fazer essa interação. A gente trabalhou muito, a gente trouxe também o Ballet Folclórico de Veracruz, que é um dos melhores grupos folclóricos de danças da região do Golfo do México. Nós viajamos para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, então foi uma aproximação muito importante. Outra das exposições muito relevantes foi Frida Kahlo e as Mulheres Surrealistas. A gente transportou essa exposição e foi exposta no Museu Tomi Otaki. E foi espetacular. Assim, mais de 1 milhão de pessoas visitaram nossa exposição. Nossa, muita gente. Muita gente. E números parecidos foram também dados na exposição dos maias. Na OCA. Foi excepcional. Então, realmente, o brasileiro descobriu que o México, além de sol e praia, o México é cultura, gastronomia, história, arqueologia. E nós sempre abraçamos essa causa. Né? Sim. E ainda falando sobre cultura do México, outro ponto que interessa muitíssimo os brasileiros são as comemorações do Dia de los Muertos. Sim. E quem estiver se preparando, né, para ir para o México em novembro, já pode começar esse planejamento agora. Precisa já, porque são datas que são vendidas no mundo inteiro. Sim. Então, aproveitando esse gancho,
Ju, você poderia, por favor, contar pra gente como é que funcionam esses dias lá no México? Então, é um mês muito importante porque nesse mês acontece na Cidade do México a comemoração do Dia dos Mortos, o desfile que acontece em Passeio da Reforma. Na mesma semana acontece Fórmula 1 e acontece um Fashion Week. Então, quem viaja para a Cidade do México nesse período tem que já reservar e realmente criar o roteiro junto com suas agências de viagens. A comemoração do Dia dos Mortos começa a partir do dia 30 de outubro, 31 de outubro, 1 e 2 de novembro. E nós, como povos indígenas, acreditamos que morir é transcender. Então, são as datas que nossos familiares defuntos têm esse permisso para descer e ficar próximos dos familiares. Se vocês assistiram no filme Viva a Vida Uma Festa, da Pixar, A gente adora. é espetacular. É uma forma muito clara e muito fiel de nossas tradições. Então, os produtores da Pixar demoraram 8 anos para esse filme ser realizado. E eles visitaram 6 ou 7 estados do México para trazer e realmente saber em forma real como era o dia a dia, como é o dia a dia de nossos povos, dessa comemoração. Então, eles conseguiram plasmar nesse filme que te leva, te transporta, te encanta, e é muito apegado à nossa crença, né? Então, a pessoa quando morre, só se você esquece dela, é quando ela realmente vai embora. Por enquanto, ela está junto a gente. Porque e também o mexicano acredita que enquanto a pessoa é lembrada, está no seu coração, para sempre ela viverá. E é muito lindo isso, né, Diana? E é uma comemoração que acontece em todo o país. Assim, cada região tem uma personalidade própria e cada região se apega a essas tradições e comemora essa tradição. Inclusive em Los Cabos, que seria um destino de praia, os próprios hotéis apresentam através de altares, através de comemorações dentro dos próprios hotéis, pessoas customizadas de Catrina. Eles levam toda esta informação para os turistas que ficam durante essa comemoração. Ah, que bom, que então, não importa se não vão para a Cidade do México e vão para Los Cabos. Então, essa festa, então, é durante todo o México. Eu ia te perguntar sobre o desafio. A gente sabe que existem algumas barreiras e o seu trabalho aqui não é fácil. Visitando as agências, divulgando o destino Los Cabos. E a gente tem algumas barreiras, uma delas é o visto. E a gente tem a outra barreira que o brasileiro ele se fala muito em Cancún. E a gente sabe dessa dificuldade do brasileiro em conhecer outros pontos do México. Eu queria saber como tem sido esse trabalho para levar os brasileiros para Los Cabos. A gente, essa semana, veio uma informação de que a companhia Copa Lines estará operando entre a cidade do México e a cidade de Panamá, que vai conectar também, eu acredito que, além da Aeroméxico, é um novo canal, uma nova rota, que vai facilitar para os brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco desse desafio de promover Los Cabos nesse momento, com essas dificuldades. São 3 perguntas ali, né? Ele envolveu tudo junto. A situação do visto vai melhorar já no segundo semestre. Estamos esperando a comunicação oficial que seja publicada. Eu não posso dar nenhum tipo de spoiler, porque realmente é um tema muito sensível e não podemos assim, dar uma notícia que não seja oficial. Então, hoje não sou órgão oficial nem comunicador oficial. Mas realmente as notícias são muito positivas e tem muito a ver tudo, né? Vem a Copa do Mundo, o brasileiro é um povo que viaja muito para participar nos jogos, como torcida e tudo mais. E também as próprias turoperadoras, através da Brastoa, a representação da Brastoa, está fazendo um trabalho muito importante em pedir o apoio do governo para institucionalizar eficientemente o visto eletrônico. Então, estamos aí na torcida e eu acho que está bem adiantado, 80% que vamos voltar com a implementação do visto. Não? Então, vamos esperar a comunicação oficial e estaremos atentos para informar vocês também e que seja uma notícia oficial. Não? Esse seria um. A outra pergunta foi o desafio de levar os brasileiros para o México.
conectividade não é um problema para o México. Nós temos Aeroméxico, nos alinea a bandeira, nós temos Latam viajando para as cidades do México e tem co-share com Aeroméxico e isso permite distribuir a todo o país. E através das linhas aéreas americanas também. Nós temos American Airlines, United, Delta e via Estados Unidos a conexão é muito fácil. Hoje, o brasileiro que tem visto americano, que são mais de 8 milhões, não precisam de visto mexicano. Então, talvez muitos não sabem essa informação, mas quem tem visto americano não precisa visto mexicano. Quem tem passaporte europeu, que são mais de 6 milhões, também não precisam de visto mexicano. Então, esse é hoje o nosso público. Realmente, todos os que estamos em turismo estamos trabalhando nesse segmento. E agora que facilite a situação do visto eletrônico, obviamente, será um número maior de visitantes, não? A gente não deixou de trabalhar, embora essa situação do visto sim foi uma situação crítica para os agentes de viagens, mas nós estamos levando essa informação. Se todo mundo já vendeu Mickey Mouse, assim, e o Brasil é o quarto mercado mais importante para os Estados Unidos, então esse é nosso público também para viajar para o México. O desafio nosso é informar, divulgar essas possibilidades de o agente de viagens abrir essas oportunidades para o México, para nosso país, encontrar esse cliente que já foi com eles e oferecer ao México, não? Como um todo, como um país. E Los Cabos, especificamente, nós temos um fluxo muito importante com 32 cidades dos Estados Unidos conectadas com Los Cabos, em voos diretos. Então, não é só 3 linhas aéreas, também as linhas aéreas de low cost conectam com Los Cabos. Além de Aeroméxico, temos 16 voos entre Aeroméxico, Volaris e Viva Aerobus, que seriam as linhas aéreas de low cost mexicanas. E conectamos desde Cancún, desde León, desde Cidade do México, Monterrey e Guadalajara. Ainda não temos um posicionamento oficial da Copa. A gente já leva mais de 4 anos nessa negociação, não assim, através do destino, na negociação desse voo para alimentar toda a Sudamérica, porque realmente nós temos hoje um crescimento importante da América do Sul para Los Cabos e realmente nós precisamos fortalecer a malha aérea que hoje nós temos para o destino. Então, continuam chegando brasileiros, Los Cabos sempre foi bem reconhecido no Brasil, sim, no segmento de alto luxo. 2 propriedades, Las Ventanas e One and Only, foram 2 hotéis sensacionais que sempre divulgaram muito o destino. E o destino estava bem colocado dentro desse segmento de luxo e alto luxo. Hoje nós temos 17 hotéis virtuosos, só para vocês terem uma ideia. As melhores marcas do mundo têm um hotel em Los Cabos. Então, hoje, uma das organizações que respaldam a hoteleria organizada e de alto luxo é Virtuoso. Temos também os awards das Signatures, os respaldos de Five Diamonds, temos Forbes, que é um de nossos aliados mais importantes, que inclusive recentemente coloca Los Cabos como o primeiro destino deles no ranking de hoteleria, gastronomia com restaurantes Michelin e belezas naturais, como um destino sustentável. O destino cresceu muito. Hoje nós temos 93 hotéis de todas as categorias, desde um 4 estrelas all inclusive até um 5 diamantes, plano europeu, espetacular. Temos 25 praias com condições para entrar no mar, tomar banho. É um destino que realmente tem uma natureza excepcional, é um destino de contrastes. Nós temos montanha, deserto, natureza, e o destino é abraçado por 3 mares, o Oceano Pacífico, o Mar de Cortés e o Golfo de Califórnia. O que o brasileiro encontra de diferente em Los Cabos? Nós temos a chegada das baleias. O avistamento das baleias acontece de novembro a março. Nós recebemos baleia cinza, baleia jubarte e baleia azul. Elas migram
para ter os filhotes. Ficam lá 4 meses, elas ficam assim, se alimentando e fortalecendo o filhote. E elas gostam de mostrar os bagenatos, os filhinhos. Então, isto acontece muito perto do lado do Golfo de Califórnia, na região de La Ventana. E é um acontecimento fantástico. Aí quando elas voltam, elas continuam migrando, elas passam em frente do Mar de Cortés e frente aos hotéis, ou desde as janelas dos quartos dos hotéis. Elas, o hóspede consegue enxergar perfeitamente quando elas passam, dançam, pulam de uma forma espetacular. Já ficamos encantados, né, Lili? Tá vendo? Já estava tudo combinado com as baleias, já e a rede hoteleira. Só com essa propaganda a gente já estamos querendo visitar Los Cabos. Eu já sei porque eu não fui ainda, é porque é muito chique, ainda não cheguei nessa categoria de viajante. Não. Los Cabos é para todos os budgets. Deixa eu te falar que Los Cabos pode ser um destino básico, no sentido assim de alguém que gosta da natureza, talvez reservar um hotel 4 estrelas all inclusive, ou pode ser um destino muito sofisticado, não? No sentido que tem muitas atividades para ser realizadas. É muito democrático, né? Sim. E é uma beleza natural incomparável. O Brasil tem uma biodiversidade, um ecossistema único, maravilhoso. Los Cabos é outro ecossistema que não concorre com as belezas naturais do Brasil. Então, quando os brasileiros viajam e enfrentam vivenciam essa natureza, ficam encantados. E Los Cabos tem uma energia que você sente uma paz na alma, assim, no peito. Fica um coração quentinho só de chegar. É um destino muito limpo, tem uma sensação de espaço muito importante para nós como viajantes, não? É um destino que não está poluído, não usam billboards, são muito sensíveis ao uso de plásticos, por exemplo. A comunidade trabalha muito de perto, de mãos dadas com o governo, para manter um destino seguro, um destino limpo, um destino sustentável. E eles, como governo, trabalham muito com as comunidades vulneráveis também, como parte dessas ações de sustentabilidade. Algo interessante do destino, por estar localizado sobre o Trópico de Câncer, temos 350 dias de sol. Então, qualquer época do ano pode ser visitado, porque realmente mantemos um clima espetacular, sensacional. É um deserto tropical, não é um deserto seco, que fica um espaço sufocante. Realmente, em Los Cabos, em qualquer época do ano, vocês podem pensar em tomar férias, viajar. Um destino mínimo para 7 noites, e o destino permite combinar San José del Cabo, que seria nossa parte boêmia, tranquila, artística, e que fica mais perto do aeroporto, com um Cabo San Lucas. Cabo San Lucas é onde fica o arco, não sei se vocês sabem desse arco. Aí se conjunta o Mar de Cortés com o Oceano Pacífico. Então, é uma formação rocosa espetacular. Assim, já você vê a formação rocosa, já é um presente. Já quando você vê o arco, a importância do arco é que ali se juntam os dois mares. Então, esse passeio é um passeio básico para os visitantes chegar lá, continuar, ficam tirando foto, que é um clássico, e continuam veleando sobre o Mar de Cortés. Aí chegam em outra praia, que pode ser praia Santa Maria ou Palmilla, descem, tomam banho, nadam, e temos recifes de coral nessa região. Então, não é só nadar, é visitar os recifes, snorkelear um pouco, concluem o passeio e voltam veleando. Então, as empresas que o destino tem esses cuidados de realmente entregar uma experiência completa para quem está viajando e fazendo esse passeio. E, atualmente, nós temos 3 parques temáticos também, para atividades ao ar livre. Temos Cactus Tours, que a diferença deles é que eles têm hoje uma tirolesa que rompeu o recorde Guinness, e são 1.000 metros de tirolesa em bike. Então, você se imagina ir de bike, assim,
São 3 pontos de tirolesa, não? O primeiro ponto muito simples, assim, são como 50 metros. Então a gente já fui fazer, já quase fui muito corajosa para subir, mas consegui. Nós já fizemos essa atividade, não é fácil. É desafiador, né? Muito desafiador. Qual que é a altura? A altura são 25 metros, mas a extensão são 988 metros, quase 1.000. Mas é fantástica e a visão é em frente do Oceano Pacífico. E do outro lado, o deserto e o desafio de seu coração aguentar para passar do outro lado, né? Aguenta, vai firme. Aguenta. Isso acontece no Cactus Tours, que é esse parque. Tem passeios de carro das ATVs, Maverick, tem passeio em camelo, em cavalo. É um parque sensacional. Temos outro parque, o Wild Canyon, que é bem diferente do primeiro. Este tem um ponte colgante, mais de 500 metros, que você passa numa ATV Force por aí, por esse ponte, que é um desfiladeiro. Impressionante também, muito desafiador. Tem tirolesas também, tem ATVs. Então, este fica mais entre São José del Cabo e Cabo São Lucas, mas é diferente do outro. E o terceiro parque pertence a Cabo Adventures. Cabo Adventures é a maior empresa turística do destino. Eles são os promotores dos passeios de barco. E também tem outro parque dentro de Tierra Sagrada. E nesse parque acontece passeios nas ATV Force, mas dentro do deserto, vocês subem até o topo da montanha e encontram assim um cartão assim que fala Disconnect to Connect. Porque você entra completamente entre a natureza, dentro da beleza do deserto, e realmente só se desconectando do celular é a única forma que vai apreciar a beleza que oferece essa região. E é uma flora e fauna endêmica. Então, são oportunidades que a vida dá para a gente, que se a gente não aprecia nesse momento, a gente perde. Sim, exato. Que fantástico. E eles terminam com uma fogueira em frente do mar, com shots de tequila, ou um jantar maravilhoso, e apreciando o pôr do sol. Nossa. Porque é do lado do Oceano Pacífico. Uma experiência mesmo, né? Olha só. Essas são das poucas assim que posso te contar. Hoje nós temos também as trilhas dentro da Sierra de la Laguna, que são trilhas ou hiking de 2 a 4 quilômetros. Também é um espetáculo, porque a natureza das montanhas é impressionante. É realmente convidativo para a gente ir junto e vocês apreciar. E você vai caminhando e chega na região de Santiago e descobre um oásis, que é uma lagoa no meio das montanhas. Você não acredita o que você está vivenciando nesse momento, porque é um oásis espetacular. E água é uma laguna de água doce, tem condições para você entrar, tomar banho, apreciar as cachoeiras, ficar aí. Realmente a gente, só estando lá, entende a importância de cuidar nosso meio ambiente. Ai, que maravilha. Muito lindo. Não, muito. Fantástico. Eu estou aqui fascinada. Eu só estou contando, aí depois passo os vídeos e tudo, mas realmente é bem convidativo. E as comunidades se envolvem muito, assim, para manter a limpeza, para manter a segurança, para os visitantes ter uma experiência realmente única, não? Única e inesquecível. Que esse é o nosso propósito. Bacana. E outra coisa que a gente fica feliz também, quando nós vamos no México, isso já melhorou bastante na ICA no Brasil, é com relação justamente à cultura dos povos indígenas. A gente percebe que os estados, os diversos estados mexicanos, eles se preocupam em manter, né? Claro que existe, o mundo hoje é global, existe a influência americana, porque vocês são vizinhos, não tem como, mas vocês conseguem ainda preservar a cultura indígena nos seus diversos estados e nas danças típicas também. Então isso a gente tem que tirar o chapéu para o México, e a gente, toda vez que vamos ao México, vamos a Xcaret e assistimos aquele show e ficamos sempre encantados desde da chegada dos espanhóis, depois dos povos indígenas, dos povos maias, astecas, e a gente
chora toda vez, a gente se emociona. É muito porque emocionante. Essa história do demais. México, e o México não pode perder isso. O México, Não pode. essa identificação. E a gente, como brasileiro, a gente chora, a gente se encanta, e porque assim é um espetáculo maravilhoso, né? Aham, sim. Não, a gente se emociona muito. Até falo pra ele assim, não, os mexicanos, eles amam os brasileiros. Falo, não, gente, tá errado. Nós é que amamos muito os mexicanos. Eu que lembro bonita. quando a gente tava em Tóquio, a gente até encontrou assim, falando, não, olha, aqui tem um restaurante mexicano. Eu falei, ai, puxa, que bom, agora eu tô em casa. Sim. Não, e a gente vê que isso daí não é só com os brasileiros. Então não é à toa que o México recebe tantos turistas. A gente estava falando de números. Quais são os números? O Brasil é prefeito de comparação. O nosso turismo está engatilhando, a Embratur vem fazendo um brilhante trabalho, mas os nossos números são de 6 milhões de turistas internacionais. No mercado global, o México recebe anualmente, Diana pode confirmar, no mercado global 45 milhões. Então, quer dizer, o Brasil ainda tem muito que aprender no México. E eu vejo a organização de vocês nos parques, em tudo. O turismo no México é muito profissional, é muito organizado, é tudo e seguro também. A gente se sente assim, né? E isso é exemplo. O Brasil, na minha opinião, Diana, tem que copiar. A gente tem que copiar o que é bom, né? Obrigada pela percepção do México. Eu moro aqui há 14 anos. Amo o Brasil. Brasil, para mim, é minha segunda casa. Meu coração está dividido. Cada região que eu visito, começo visitando as igrejas, comendo os pratos típicos e me encantando. Assim que vou defender o Brasil. Claro, O Brasil é um país maravilhoso. A gente tem muito para fazer juntos. Realmente podemos até ter outras ações em conjunto. E o México realmente tem um trabalho de muitos anos, não? É um trabalho bem dedicado, não só do governo, em outros períodos, também da indústria privada, dos empresários. E pegando o gancho aí um pouquinho da parte gastronômica que vocês amam, em Los Cabos, no México em geral, não tínhamos guia Michelin. O guia Michelin não tinha entrou ano passado. E Los Cabos foi um dos estados, dos destinos que maior número de restaurantes Michelin estão sendo indicados. E agora que acabou de ser, semana passada, a renovação dos restaurantes Michelin, cresceu o número de restaurantes indicados. Então, realmente, é outro produto para ser vivenciado no destino. Porque o brasileiro cada vez é mais exigente, não quer já só ficar em um hotel all inclusive. Ele pode até ficar, mas ele quer sair para experimentar outras culinárias, não? Outros espaços que realmente levem ele para uma vivência gastronômica. Então, em Los Cabos, nós temos restaurantes dentro de outros hotéis que podem ser visitados pelos próprios turistas ou dentro das fazendas. Uma das tendências mundiais até é este conceito da horta à mesa. Então, nós temos 3 fazendas, Acre, Flora e Tamarindo, que são 3 fazendas que têm as hortas e acompanham os visitantes com uma experiência culinária, mas desde ensinar como cortar a abóbora, as legumes e como levar para a mesa, e de 4 mãos, junto com o chefe e algum ajudante, preparam os alimentos. Então, é uma forma de sensibilizar a importância de cuidar nossas terras, não? Sim, E nossos alimentos. Isso é super importante, né, Lilica? Lilica, infelizmente a gente está chegando no final, a gente vai ter que convidar a Diana para voltar aqui, para falar mais. E eu queria pedir para ela deixar uma última mensagem para esse brasileiro que está em dúvida, que vai viajar para o México ou para o exterior. Deixa uma última mensagem, convença ele de que forma ele pode ir para Los Cabos, procurar uma agência ou não. Deixa essa mensagem para esse brasileiro que está indeciso. Eu sou aliada dos agentes de viagens, então procuro um agente de viagens. Nós temos ótimas parcerias com o trade.
Estamos fazendo um trabalho de muito treinamento com os agentes de viagens e realmente eles são muito comprometidos com os clientes. E após a pandemia, o passageiro realmente valorizou o trabalho do agente de viagens, não? A importância dele para organizar uma viagem. E minha sugestão é viajar para a Cidade do México, ficar 2 ou 3 noites na Cidade do México, explorar a parte cultural, Teotihuacán como área dos teotihuacanos, zonas arqueológicas, Nossa Senhora de Guadalupe, o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, visitar a casa da Frida Kahlo, visitar o Museu de Antropologia. Quem visita o Museu de Antropologia vai compreender a importância da história do México e o porquê das pirâmides. Sim. Então, é um básico. 3 dias é pouco, mas dá um gostinho para voltar em outra viagem. De aí podem ir para San Miguel de Allende, por exemplo, fica 3 horas da Cidade do México. É uma cidade colonial, patrimônio da humanidade, conforme a Unesco publicou. Tem uma igreja gótica do século XIX, espetacular. Realmente é um dos destinos mais lindos. E de aí pegar um voo para Los Cabos. Essa seria uma proposta, porque é uma viagem longa. É uma viagem, ficamos no mesmo continente, mas são 9 horas e meia de voo para a Cidade do México, e daí depois para Los Cabos mais 2 horas, mais o tempo de espera. Mas se tem 15 dias de férias, poderiam muito bem aproveitar. Aproveitar bem o destino, né? Aproveitar bem o destino. E daí passam para Los Cabos. E em Los Cabos fazer esta experiência de ficar 3 noites em São José, 3 noites em Cabo São Lucas, pensar em Todos Santos, e até vou falar rapidinho. Abrir um hotel, El Paradero, é um hotel que fica no meio do deserto, é uma construção brutalista, desses muros gigantes, mas vocês entram e é um oásis. É um hotel colocado no meio do deserto para se desconectar completamente, renascer. Eles têm os espaços de temazcal, os espaços de purificação, toda a sua comida é orgânica. Tem um restaurante, hoje está dentro da lista Michelin, e é um oásis realmente. E de Cabo São Lucas para Todos Santos é 1h30. Aí perto. Então pode ser que dorma lá ou visitar mínimo o hotel, vale muito a pena. Então, hoje eu acho que a gente precisa buscar destinos seguros, destinos sustentáveis e destinos com sensação de espaço. Então, Los Cabos está à disposição. Nosso mar é um mar azul príncipe, como nossa querida Mari Campos descreve. É um azul realmente que as águas não são geladas, são águas que realmente o corpo entra e se aclimata. E temos mais de 20 hotéis com praias próprias para tomar banho. Então, podem confiar para visitar Los Cabos então, e vão voltar muito felizes. Nas suas próximas férias, vá a Los Cabos. Obrigado, Diana. Visitar Los Cabos. Volte mais vezes. Você só me convidar. Estarei por aqui. Muito obrado. Um prazer. Obrigada pela oportunidade. Que isso, obrigado você. Obrigada pela sua audiência. Ok. Beijo. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo.